Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que estão as coisas por aí? Gente, vim gravar aqui um relato de saída do corpo dessa noite, que foi punk. Mas eu quero trazer para vocês, como sempre eu trago os meus relatos. Eu tive muitas experiências esses dias, mas um pouco assim, aleatória. Mas hoje eu quero compartilhar essa em específico, que para a gente ver coisas que a gente faz fora do corpo, o que que é possível fazer, né? Situações que a gente passa e que acaba sendo comum, só que a maior parte das pessoas que tem esse tipo de experiência não comentam, não compartilham. Mas eu vou compartilhar, tá? Pessoal, essa noite eu tava num lugar, e eu já faz um tempo já, eu tô sofrendo ondas de assédio muito forte, tá? A nível espiritual mesmo. Por conta dos trabalhos, né, de harmonização e também no centro, né, espírita que eu tô ajudando, a gente acaba tendo, de fato, uma interação maior com espíritos, tá? E de diversas formas. E às vezes o assédio, ele acaba vindo tanto aqui em vigília, tá? Se a gente abrir uma brecha, às vezes a gente não tá legal, tá com algum padrão em desarmonia, a gente acaba dando vazão, né, para assédio. Então tem que tomar um pouco de cuidado, né, vigiar as ações, as atitudes, os pensamentos, para que isso não fique por muito tempo e nem de forma muito constante, tá? Normalmente, os obsessores, é, os espíritos vampirizadores ou os zombeteiros, eles usam muito as nossas dificuldades, as nossas brechas para exploração, tá? Quem é médium e atua como clarividente, às vezes, em algum lugar, ou, né, assumiu a sadhana, o caminho, né, igual eu, como um atendimento terapêutico, espiritual, acaba, né, tendo uma interação de assédio maior, tá? Isso é comum. Bom, enfim, trouxe essa pincelada porque essa noite eu estava num lugar e tinha um espírito que ele era muito grande, ele estava do tamanho dessa porta aqui na minha frente, né? Mais ou menos aí quase uns 2 metros que eu me lembro, e ele estava extremamente deformado, tá? Todo escuro, deformado, ele estava fazendo para mim manifestações como se estivesse fazendo careta. Para mim, ele era um zombeteiro, ele estava ali me assediando, tá? Enfim, estava ali me apurrinhando por algum motivo. Eu não lembro exatamente o porquê. Eu penso que eu deveria estar em algum lugar fazendo alguma coisa, tá? Para ajudar alguma equipe ou algum outro espírito que estivesse atuando comigo. Eu não consigo trazer na íntegra aqui essa outra parte, né, da assistência, mas eu tenho certeza que eu não estava sozinha, que eu estava vindo de alguma coisa ou indo para algum lugar, isso eu trouxe na rememoração. O que eu mais, assim, frisei da rememoração mesmo foi esse take, esse momento, esse flash desse espírito parando na minha frente, e é como se ele não quisesse deixar eu passar, tá? Onde eu tinha que passar ali, ele estava me cercando e ele estava me zoando. E ele estava plasmado dessa forma, todo preto, deformado, né, como fazendo careta e tudo mais, e ele mexia muito assim na minha frente. E eu olhei assim para ele, né, para a cara dele assim, e eu falei, olha, você vai sério, tipo assim, né? Eu olhava para ele e falava, nossa, é sério isso? Você vai ficar assim? Eu não, você não tem respeito, medo, alguma coisa nesse sentido. Eu questionei de mim, né? Eu falei de mim, falei, olha, você não tem medo de mim? Você não tem respeito? Para você se comportar dessa forma. E ele fingiu como se nada tivesse acontecendo, ele continuou fazendo o que ele estava fazendo comigo. Ele estava, não sei se ele estava me instigando ali. Pessoal, eu perdi a paciência no astral. Fazia tempo que eu não passava por esse tipo de situação, de abordagem um pouco mais violenta, entre aspas.
que aconteceu? Eu comecei a me plasmar e eu senti todo o processo bioenergético da plasmagem, principalmente das minhas costas, como se eu estivesse ficando igual um armário, assim, muito grande. E aí eu fui crescendo, crescendo, e eu fui olhando para o espírito. E eu me via também, ao mesmo tempo, eu via como eu estava. Eu estava parecendo um vampiro. Nossa, foi muito doido, gente. Eu estava com aqui para baixo tudo preto e com as costas muito largas, e eu fui aumentando de tamanho, curvando, e eu fui olhando para o espírito para ver se ele saía dali, que eu tentei intimidar ele, tá? Com aquela plasmagem, para ele sair dali, né? Para ele me deixar. E ele não se intimidou com isso. E eu vi o meu rosto estava igual de um vampiro. Parecia que eu tava branca, mas eu tava aqui com uma feição diferente, tá? E eu estava fazendo isso para tentar, né, impor respeito, medo naquele espírito zombeteiro que estava ali. E ele permaneceu ali fazendo um monte de graça e tal. E eu vi que não adiantou. Gente do céu. De repente, eu falei para ele assim, falei, você ainda não tá com medo? Você não tá levando a sério, né? Eu falando desse jeito com o espírito, falei, peraí, gente do céu, de repente, eu plasmei pior do que eu tava. Ah, o meu rosto, ele virou uma figura animalesca, parecia tipo um dragão mesmo, muito assim escuro também, com a feição muito monstruosa. E eu plasmei, eu fiquei maior ainda do que eu tava. E aí o espírito olhou para mim com uma cara de, meu Deus do céu, o que que essa mulher tá arrumando aqui? Gente, sério. Só que não parou por aí, porque quando eu fiz isso, eu perdi um pouco da lucidez. E o que que aconteceu? Esse espírito, ele tinha na aura dele, ele compartilhou isso auricamente comigo, que ele era um espírito muito agressivo, tá? De alguma forma, talvez na vida dele, quando ele estava encarnado, ou ele deve ter matado muita gente, feito algum tipo de tortura, maldade. Eu assumi uma parte dessa energia também para compartilhar com ele da própria maldade. Gente, eu não tenho vergonha de falar isso para vocês, tá? Foi um relato, assim, que para mim me traz reflexões, só que eu compartilho porque a gente faz muito isso, né? Inconsciente. E aí eu peguei ele. Quer ver? Eu não sei como que eu vou exemplificar para vocês. Eu peguei ele pela cabeça aqui, enfiei as minhas mãos astrais nele assim, ó, e comecei a quebrar ele, o maxilar, cabeça, eu fui abrindo ele por aqui, tá? E eu contive ele na minha mão, pra vocês verem o tamanho que eu tava, e eu comecei a quebrar toda a cabeça, maxilar, como se eu estivesse virando ele do avesso, literalmente, tá? E eu fui vendo ele agonizando na minha frente ali, com os olhos estralados, assim, né, pra frente, assim, e ele já tava tudo deformado. E aí eu peguei e fui fazendo, como se fosse em câmera lenta, e eu na maior tranquilidade, igual eu tô falando aqui com vocês, fazendo tudo isso e eu olhando para ele parar, né? E assim, eu continuei fazendo até o ponto que ele travou, tá? Eu vi deslocando tudo aqui nele, quebrando tudo aqui, deformando mais ainda o rosto dele, tá? Bom, depois disso, sei que eu soltei ele ali. Eu acho que eu fiquei um pouco impactada com o que eu tinha acabado de fazer. Nesse momento, eu acho que eu voltei pro corpo. Eu lembro que eu acordei várias vezes essa noite. E assim, gente, acontece. São coisas que eu já me peguei fazendo umas abordagens muito estranhas fora do corpo, com alguns espíritos, principalmente com a parte da cabeça, pescoço, arrancar a cabeça, fazer isso, né? De pegar dentro da boca e abrir, né? Não é uma coisa muito legal de se ver, porque é real, você tá fazendo aquilo e você chega a sentir, assim, a energia.
né, em atividade ali, a reação emocional do espírito, então você praticamente meio que escuta a tudo que está acontecendo, é um ruído muito grande. E assim, foi uma forma que eu tive de conter ou resolver a situação do meu jeito ali, né? Mesmo que estando ali com baixa lucidez, obviamente, mas eu assumindo uma forma, né, muito interessante, animalesca dessa forma e agindo assim, né? Então, esse é um relato que eu quero contar para vocês. Aquelas, se eu não arrumei rolo até ontem de assédio, de outras coisas depois dessa aí que eu tô enrolada mesmo. Mas enfim, vida que segue, a gente vai vivendo, experienciando, projetando e aprendendo, né, pessoal? Bom, é isso então. Um beijo para vocês, gratidão, viu? Paz e luz.